professor Josemar, o senhor fala de português. A esquerda tem a narrativa. Claro, vocês tentam assassinar o vernáculo, criando um regramento que não existe, Rodrigo, na nossa gramática. Que história é essa de todos? Que história é essa de todos? Me admira um professor defender isso. Essa excrescência com o nosso idioma, professor Josemar. Todos nós falaremos, todos iguais, falaríamos latim. Não teria o espanhol, não teria o italiano, não teria o francês, não teria o português. A língua é viva, Rodrigo. A língua é algo vivo. Antes se falava vossa mercê. Depois avançou para vossa... Vós me sei e você. Tudo bem. Você. Mas todos é uma narrativa política, uma imposição política de uma minoria. Não é o avançar do idioma. São essas excrescências e aberrações que eles defendem em sala de aula. O idioma avança à medida que a sociedade avança. Quando vocês fazem essa crítica, é uma crítica meramente ideológica, na qual vocês querem transformar a escola num espaço ideológico de reprodução de uma ideologia autoritária. Você quer discutir bem, fazer um bom debate de educação num determinado tempo? Olhe como aquela sociedade se organizava naquele período. É por isso que, por exemplo, as escolas da época da ditadura militar, que Vossa Excelência nega, porque nega a tortura, porque nega todo um conjunto de práticas desumanas que existiram, era uma escola altamente autoritária. Era uma escola onde não tinha liberdade de cátedra. Como é que a gente vai discutir a ciência? Né? A ciência tem que ter liberdade de produção, de conhecimento, num modelo científico como Vossa Excelência tentou fazer, né? Tenta a todo momento radical, que você diz, né? Criminalizar. Então, eu acho que existe um equívoco muito grande na sua forma de ver as coisas e existe um desconhecimento do ponto de vista da educação. Você tem uma boa formação, porque a gente vê aqui, ou pelo menos floreia, consegue enganar as pessoas. Mas, Vossa Excelência, falta um conhecimento mais profundo sobre o que é educação, sobre o que é os conhecimentos. Eu vou passar alguns livros para Vossa Excelência, de Moacir Gadotti. Não vou dar Paulo Freire, não, porque você leu, já tá fechado. Eles gostam de Paulo Freire, Piaget. Moacir Gadotti, vou te passar Demerval Saviani, né? E outros atores. Eles gostam disso. Pra gente poder dialogar. Eles gostam disso, Paulo Freire, Piaget. Agora, essa questão... A nossa diferença é o seguinte, ele prefere Piaget, eu prefiro Pinochet. Simples. É uma discussão, cada um escolhe o que... Né? Agora, eu prefiro a vida, ele prefere a tortura. Olha, operação policial, educação, e vamos agora para o terceiro ponto, que é a questão lá você considerou um lixo urbano, que é o Museu do Índio. Não, a aldeia Maracanã. Aldeia. Tchau, primeiro, não sei se o professor Josemar, que um cidadão vereador de São Gonçalo, conhece exatamente o que é aquilo ali. Não contaminado pela questão ideológica, não. Trata-se do maior equipamento público desportivo do mundo. Você fez uma vistoria, lá, né? Maracanã. O maior equipamento desportivo do mundo. Um dos maiores pontos de turístico do Rio de Janeiro e do Brasil. No coração da cidade, porque ali a gente está equidistante a qualquer ponto da cidade, ou seja, extremamente bem localizado. Aquele ambiente que tem o Maracanã, que tem o Maracanãzinho, que tem uma série de arenas desportivas naquele entorno, naquele complexo, tem uma área de 14 mil metros quadrados. Eu não estou falando de um pedacinho, não. São grande. 14 mil metros quadrados. Que foi o Museu do Índio, Museu para a Cultura do Índio. Como a gente tem outro museu, tem o Museu do Índio Botafogo. Mas, enfim. E aí, descendentes ou supostos descendentes de índio, eles se colocaram naquele local, foram objeto de doutrinação ideológica, com esse mimimi de índio, etc. E muito influenciado pela UERJ em frente, né? A UERJ usou ali como um quintal, os estudantes lobotomizados da UERJ, doutrinados pelo PSOL e companhia, usaram aquele quintal em frente, não só para consumir droga, porque o pessoal ia lá consumir uma droguinha, mas aproveitavam para fazer a doutrinação ideológica. Sobraram meia dúzia de descendentes de índios, e que tem ali todo um aparato de militância. Eles estão morando. Eles construíram uma muralha de alvenaria em volta, ou seja, estão favelizando. Aquilo ali é favelização, processo de favelização, que é ocupação irregular do solo. E mais do que isso, eu tenho relatórios, porque desde o primeiro momento do mandato fiz uma vistoria, fui hostilizado, atacado, tacaram um saco de cocô, feitiço, arco e flecha, tacape, palavras, xingamentos. É horrível. Te convido para lá, é terrível. Não, já tá terrível, tá marcado, a gente vai junto, então a gente vai lá.
Já marcou. Mas eu só quero deixar um adendo. Em plenário. Fruto E nós iremos. dessa primeira ida, e aí um setor da imprensa me questiona, dizendo que algumas lideranças do PSOL tinham dito que eu estava fazendo um atentado à cultura indígena, que aquilo era afrontar a cultura indígena. E eu falei para esses indivíduos comunistas, assim como o professor Josemar, o seguinte: olha, se vocês gostam tanto de índio assim, vocês têm que ir para a Bolívia, porque além de ser comunista, é governado por um índio. E aí eu fui declarado pelo Congresso Nacional Boliviano persona não grata e por aí foi.